perguntou como deveria ser a medicina há um século atrás? Como que eram os horrores que as pessoas passavam para poder se tratar nos hospitais lá no início do século XIX? Pois é sobre isso que eu vou falar, e tu vai dar graças a Deus por ter nascido no século XXI e ser tratado na atual medicina, porque se fosse na antiga, passaríamos por muitos perrengues. Então, esse vai ser o meu novo quadro aqui no YouTube, que é Saúde em Páginas. Vou pegar alguns livros e vou fazer uma resenha, explicar o que é, qual é o impacto que eles têm dentro da cirurgia, da medicina e da odontologia. Esse é o livro que eu vou falar sobre hoje, Medicina dos Horrores. Esse livro fala da história do Lister, que foi um cara pioneiro e que salvou milhares de pessoas dentro da cirurgia e da medicina. Então, se tu já gostou desse tema, gostou do meu novo quadro, já te inscreve no canal, deixa teu like aqui no vídeo se tu gostou do tema e bora falar sobre esse livro que ele é fantástico. Vem comigo! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao meu novo quadro aqui no YouTube, Páginas de Saúde. Vamos falar sobre alguns livros que são impacto dentro da medicina, da odontologia e da cirurgia. Hoje eu vou falar sobre Medicina dos Horrores. Esse livro ele fala basicamente da história da cirurgia no início do século XIX e como que ela se desenvolveu. Para tu ter uma ideia, até início do século XIX, 1820, 1810 até 1850, não se acreditavam em bactérias. As pessoas que viviam naquela época não entendiam os micro-organismos. Elas não entendiam que um procedimento cirúrgico necessitava ser feito em um ambiente asséptico. Elas acreditavam em teorias diferentes e que existia um mal no ar que fazia com que as feridas infectassem, né? Só que eles não usavam esse termo, que ficassem com pus e que viessem à morte dos pacientes. A maior parte dos pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no início do século XIX morriam de infecção. Por quê? Porque os cirurgiões não lavavam as mãos, eles faziam necropsia nos cadáveres que morreram de infecção e depois iam para as salas cirúrgicas, operavam os doentes com as mãos sujas de pus, as mãos sujas de sangue dos mortos e contaminavam aqueles que eles estavam operando, que também acabavam morrendo de infecção. Não existia uma lavagem de instrumentais, não existia uma higienização dos instrumentos utilizados, passava-se de um paciente para o outro os instrumentos sem lavar. Além disso, a casaca, chamada casaca, o jaleco que o cirurgião utilizava naquela época, ele quanto mais sujo de sangue e com mais cheiro de hospital, mais cheiro de morte, mais experiente era esse cirurgião. Então eles utilizavam esse casaco imundo, sujo de sangue, de pus de outros pacientes para operar e mostrar para os alunos e para as pessoas que eles eram experientes. As cirurgias elas eram exibicionistas, né? Muitas pessoas vinham assistir os procedimentos cirúrgicos e eles não tinham qualquer tipo de anestesia, eles faziam com o paciente acordado, então era muita dor, o paciente sentia muito desconforto. E as cirurgias eram muito limitadas, elas se baseavam em amputações, em remoção de tumores, mas que geralmente ocasionavam a morte do paciente por infecção ou por choque devido ao grande estresse causado pelo procedimento cirúrgico. Isso ia ser mudado e foi mudado logo no século XIX, mais do meio para o fim, porém muitos pacientes sofreram desde os tempos que nada existia dentro da medicina até o início do século XIX com muita dor e infecção. Para vocês terem uma ideia, as pessoas o hospital era para pessoas pobres, pessoas ricas e bem-sucedidas, elas eram operadas em casa, na mesa de jantar. E por que isso? Porque a casa era menos contaminada que o hospital. Embora os cirurgiões não usassem instrumentais limpos, a casa era um ambiente menos contaminado, inclusive na recuperação do paciente. Então, geralmente os pacientes operados em casa, eles se recuperavam mais rápido. Assim como as mulheres que tinham filhos. Quando as parteiras faziam os partos em casa ou mesmo nos hospitais, as mulheres tinham mais chance de sobreviver. Quando os médicos faziam, eles geralmente tinham feito necropsias, avaliação de cadáveres e faziam o parto das mulheres e acabavam introduzindo bactérias, causando febre puerperal e a morte das mulheres. Então era um pânico para uma mulher ter um filho no hospital. As pessoas tinham medo do hospital, não queriam ir para o hospital, exatamente por isso. Porém, isso começou a ser mudado
com Lister. Lister foi um jovem médico que, observando a maneira como se faziam as cirurgias, ele começou a ver que os pacientes sofriam muito, e isso consumiu a vida inteira dele. Ele sempre buscou uma forma de tratar infecções, de diminuir as infecções pós-operatórias, porque às vezes faziam cirurgias muito bem feitas, porém a infecção ainda matava a maior parte dos pacientes que não se recuperavam. Além disso, as cirurgias inicialmente eram feitas sem anestesia, então o cirurgião bom, ele era um cirurgião rápido. Isso até hoje perpetua na cirurgia. Muitas pessoas acham que uma cirurgia bem feita é uma cirurgia rápida e falam, nossa, meu cirurgião operou muito rápido. Isso não tem nada a ver hoje, porque a rapidez da cirurgia não está diretamente ligada à qualidade nem ao sucesso dela. Mas antigamente, quando não se tinha anestesia, eles amputavam uma perna em menos de 1 minuto, eles faziam remoções de tumores em menos de 1 minuto, então tudo muito rápido, porém muito primitivo e agressivo. E os pacientes, a maior parte das vezes, acabavam morrendo. Então a cirurgia era o último recurso para tratar os pacientes e ninguém queria. Isso começou a ser mudado com a introdução do éter para fazer anestésico. Os pacientes eram anestesiados com éter e acabavam perdendo a consciência e operando sem dor. Porém, isso aumentou o tempo cirúrgico e, obviamente, aumentou o grau de infecção. Os cirurgiões, eles faziam incisões mais agressivas, eles demoravam mais na cirurgia por o paciente estar anestesiado, ou seja, o nível de infecção aumentou. E isso consumiu a vida de Lister, que buscou a vida inteira. Ele, como cirurgião e cientista, ele pesquisou a vida inteira dele os micro-organismos que causavam esse tipo de infecção, embora ele não soubesse que fossem micro-organismos. Então ele começou a estudar isso ao longo da vida dele toda, usava muito microscópio, fazia muitas experiências e era desacreditado por muitos. Até que surgiu, só para vocês terem uma ideia, as pessoas morriam porque os cirurgiões não lavavam as mãos para operar. Tamanho é imundície dos hospitais, tamanho é como as enfermarias eram sujas, os pacientes estavam com infecção, se deitavam na mesma cama que os outros, não se trocavam lençóis. Então tudo isso ocasionava grande número de infecções e a maior parte dos pacientes morriam. Aí Lister começou a estudar cada vez mais, começou a ganhar notoriedade como cirurgião, né, como médico. Ele viajou por muitos lugares para ver a medicina como era feita em outros lugares, até que no auge da sua carreira ele conheceu os trabalhos de Pasteur. E aí ele viu que os micro-organismos existiam micro-organismos responsáveis pela fermentação das leveduras. E isso fez com que ele pensasse, se isso acontece nas leveduras, isso deve acontecer nas feridas cirúrgicas, e por isso que ocorrem as infecções. E na cabeça dele ele desenvolveu vários testes e ele conseguiu descobrir que os micro-organismos existiam. Ele que deu o nome de germes aos micro-organismos que estavam nos ferimentos cirúrgicos e acabavam por matar os pacientes. Ele foi ridicularizado no início, os Estados Unidos mandou ele quase que, entre aspas, a merda, né? Quando ele foi falar sobre isso nas conferências, muitos cirurgiões da época diziam que ele era um charlatão, que isso não existia, não aderiam, proibiam a adesão de procedimentos de higiene nos hospitais, e isso deixou o Lister muito chateado, porém ele nunca desistiu, porque essa era a vida dele, buscar a solução para a infecção pós-cirúrgica. Ele utilizava o ácido carboxílico para tentar higienizar, porque foi isso que ele identificou que matava a maior parte dos micro-organismos. Ele foi aperfeiçoando isso, não se deixou abater pelas críticas, milhares de críticas que fizeram a ele, e ele começou a ter grandes resultados, a salvar pacientes com fraturas expostas, que naquela época basicamente era sinônimo de amputação. Então ele conseguia tratar essas fraturas com a asepsia das fraturas, com a asepsia dos instrumentais, da roupa, do ar. Ele borrifava no ar do bloco cirúrgico esse ácido para que matassem o maior número de bactérias. E ele começou a ter cada vez mais resultados, até que ele foi médico da Rainha Vitória, operou um abscesso que ela teve e depois tratou com o ácido carboxílico e os protocolos de asepsia dele, e ela teve excelente sucesso, o que naquela época provavelmente ocasionaria a morte se não tivesse feito isso, porque não se conhecia nenhum tipo de antibiótico. Foi então que ele começou a ganhar cada vez mais notoriedade, embora mesmo com todos os resultados, mesmo com o grande número de mortes que os médicos tinham dentro do bloco cirúrgico, e com os resultados do Lister, as pessoas não acreditavam nele. Até então que ele conseguiu provar por uma A mais B, não com trabalhos científicos muito elaborados, mas com grandes resultados e descrições de todos os casos que ele fazia, e publicando muito nas revistas
da época de medicina e colocando em Londres um protocolo em vários hospitais para testar o resultado dos procedimentos dele, que ele ganhou a notoriedade e realmente as pessoas reconheceram que a asepsia era importante na cirurgia. E aí o grau de mortalidade dos procedimentos cirúrgicos caiu drasticamente quando se colocaram os procedimentos de lavagem de mãos, principalmente pré-cirúrgicos, com o ácido carboxílico, o borrifamento e os curativos feitos nos pós-cirúrgicos e a lavagem dos instrumentais, uma lavagem rigorosa dos instrumentais. Ele foi um pioneiro que salvou milhões de pessoas, porque naquela época as pessoas morriam muito por qualquer tipo de ferida que fosse infectada, porque até então não se conhecia os antibióticos. Pasteur e Lister foram os pais da microbiologia dentro da própria cirurgia e salvaram, eu diria, bilhões de pessoas da morte por encontrar e criar as teorias dos germes, na época chamados, né? E lutar por elas, porque eles eram totalmente desacreditados, chamados de charlatão, e foram lutando com elas até o fim. E Lister teve no final da sua vida todo o seu reconhecimento como Cavaleiro da Rainha, honra ao mérito de diversas universidades, deu palestras por todo o mundo falando sobre isso, e o mundo inteiro aderiu à asepsia cirúrgica e depois foi passando para esterilização de materiais, depois tudo isso foi evoluindo. Tudo que nós temos hoje de evolução, de esterilização, de cuidado, de higiene dentro dos hospitais e no pré-cirúrgico foi graças a Lister e Pasteur, que lutaram pelas suas teorias e realmente salvaram milhões de vidas. E é basicamente isso que diz nesse livro aqui, Medicina dos Horrores. Fala sobre como que a medicina evoluiu e saiu das trevas do início do século XIX para uma cirurgia curativa. Antes os hospitais eram chamados de casas da morte e depois de Pasteur e Lister eles chamaram de casa da cura, onde as pessoas iam para realmente se curar e não para morrer de infecção. É um livro muito fantástico, eu recomendo para quem quer ler ele, tá? É da Lindsay, aqui ó, Medicina dos Horrores. Ele narra alguns procedimentos e algumas ideias até um pouco chocantes para quem não é da área ou para quem não está acostumado, mas isso mostra a evolução e nós damos graças a Deus por ter nascido no século XXI e ter a medicina que nós temos hoje, tão evoluída, tão curativa e com cirurgias tão precisas e limpas como de hoje em dia e não como na época do século XIX. E esse livro passa uma mensagem muito importante, não importa o quão bom tu seja, não importa qual a área da tua vida tu esteja, o quanto renomado tu seja na tua profissão, sempre deve se duvidar e aceitar, no mínimo, ouvir e pesquisar sobre novas teorias, porque nada é absoluto, tudo muda e é muito importante estar sempre à frente, sempre à frente da lâmina do conhecimento, sempre buscar, ainda mais quando nós lidamos com pessoas, né? Então, vários cirurgiões muito bem conceituados duvidaram dessa teoria e hoje ela é basicamente unânime, ninguém discute sobre isso mais porque ela é universal. Então a gente sempre tem que estar com a mente aberta e outra mensagem que esse livro passa também é de nunca desistir daquilo que nós acreditamos, né? Lister acreditou nisso, foi até o fim, menos desacreditado, mesmo com uma boa posição financeira, não precisava mais brigar por isso, ele foi até o fim, até ser reconhecido e salvar milhares de pessoas. E por que isso? Porque ele não tinha o propósito de ser rico, nem o propósito de ser famoso, ele tinha o propósito de realmente salvar as vidas, e é isso que é mais importante. Então fica a dica do meu livro aqui, se tu quiser, deixa nos teus comentários o que tu achou do vídeo, dá o teu joinha, e ainda se chegou até aqui, gostou dessa resenha, te inscreve no canal, dá o teu like aqui, no topo do YouTube mais pessoas tenham acesso a esse vídeo e esse conteúdo desse livro maravilhoso.